Bem-vindo ao meu canal Desbravando o Mundo. Hoje vamos explorar o que originou a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito épico abalou o mundo e marcou uma geração. Ao longo deste vídeo, vamos examinar as causas, os eventos e as consequências da guerra, e tentar entender como tudo começou, as consequências da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto significativo em todo o mundo, tanto em termos de vidas humanas perdidas quanto em mudanças políticas e econômicas. Após a guerra, o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, impondo duras penalidades à Alemanha e aos outros países derrotados. As consequências do tratado incluíram a diminuição do poder da Alemanha e a redistribuição de territórios e recursos em toda a Europa. No entanto, as restrições econômicas impostas à Alemanha, juntamente com a humilhação nacional, foram um fator significativo na ascensão do nazismo e no início da Segunda Guerra Mundial. O impacto da Grande Depressão na economia global. A Grande Depressão foi um período de extrema instabilidade econômica e social que se seguiu ao colapso do mercado de ações em 1929. A crise teve um impacto significativo na economia global, levando à queda do comércio internacional e a um aumento do desemprego e da pobreza em todo o mundo. O impacto da Grande Depressão também foi um fator significativo na ascensão de líderes autoritários e regimes totalitários, como Hitler e Mussolini, que prometeram soluções para a crise econômica. A ascensão de líderes autoritários, incluindo Hitler e Mussolini. A ascensão de líderes autoritários na Europa e em outros lugares durante o período entre as guerras foi um dos principais fatores que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Hitler na Alemanha foi especialmente significativa, com o Partido Nazista chegando ao poder em 1933. O regime nazista foi responsável por atrocidades como o Holocausto, no qual milhões de judeus e outras minorias foram mortas em campos de concentração, a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia pelos nazistas. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista anexou a Áustria e a Tchecoslováquia, expandindo seu território e poder na Europa. A anexação da Tchecoslováquia foi especialmente preocupante, uma vez que a região da Tchecoslováquia conhecida como Sudetenland tinha uma grande população de etnia alemã. O Acordo de Munique de 1938 permitiu que a Alemanha nazista anexasse a região, levando a tensões crescentes e ao início da guerra. O Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, que permitiu que a Alemanha invadisse a Polônia sem medo de intervenção soviética. O pacto também incluiu um acordo secreto para dividir a Europa Oriental entre a Alemanha nazista e a União Soviética. No entanto, a aliança acabou sendo quebrada em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. A invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão desencadeou uma série de alianças e conflitos em todo o mundo, com a Grã-Bretanha e a França declarando guerra à Alemanha em resposta. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais da história, resultando na morte de milhões de pessoas em todo o mundo. O papel do Japão no início da guerra e o ataque a Pearl Harbor. O Japão foi um dos principais países do eixo na Segunda Guerra Mundial, tendo começado a expandir seu império na década de 1930. Em dezembro de 1941, o Japão realizou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrar na guerra. O ataque foi um dos principais eventos que levaram à derrota do Japão e ao fim da guerra no Pacífico. Se você está gostando dessa história emocionante, não perca mais nenhuma das nossas histórias incríveis. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Voltando para o vídeo. A entrada dos Estados Unidos na guerra e a formação das alianças. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, após o ataque a Pearl Harbor. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi um ponto de virada significativo, já que a capacidade industrial do país ajudou a fornecer recursos e apoio às forças aliadas em todo o mundo. A formação de alianças, como a dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, também foi um fator significativo na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. As batalhas importantes da guerra, incluindo Stalingrado e Normandia. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Stalingrado,
na qual as forças soviéticas foram capazes de parar o avanço alemão na União Soviética. A invasão da Normandia pelos aliados, em 1944, também foi um ponto de virada significativo na guerra, permitindo que as forças aliadas avançassem em direção à Alemanha nazista. A rendição da Alemanha e do Japão. Em maio de 1945, a Alemanha nazista se rendeu às forças aliadas, marcando o fim da guerra na Europa. No entanto, a guerra continuou no Pacífico até agosto de 1945, quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos após o lançamento de bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. As consequências da guerra e a criação da Organização das Nações Unidas. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo em todo o mundo, levando à morte de milhões de pessoas e à destruição de várias cidades e países. A guerra também levou à criação da Organização das Nações Unidas, uma organização internacional que visa promover a cooperação e a paz entre as nações. A guerra também teve um impacto duradouro na política e na sociedade em todo o mundo, levando a mudanças significativas na ordem mundial e na forma como as nações interagem entre si. O impacto duradouro da Segunda Guerra Mundial na sociedade e na política mundial. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo e duradouro na sociedade e na política mundial. A guerra levou a mudanças significativas na ordem mundial, incluindo a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial e a queda das potências coloniais europeias. A guerra também levou à Guerra Fria, um período de tensão entre as superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, que durou várias décadas. A Segunda Guerra Mundial também teve um impacto significativo na sociedade, incluindo mudanças nos direitos das mulheres e nas relações raciais. A guerra levou a uma maior participação das mulheres na força de trabalho e abriu o caminho para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A guerra também levou à criação do Estado de Israel e à luta pelos direitos dos palestinos. Além disso, a Segunda Guerra Mundial levou à criação da União Europeia, uma organização internacional que visa promover a cooperação e a paz entre os países europeus. A guerra também levou à criação de organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional, que desempenham um papel importante na política e na economia mundial. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial tiveram um impacto significativo na história mundial e nas relações internacionais. As consequências desses eventos incluem mudanças significativas na ordem mundial, bem como mudanças na política e na sociedade em todo o mundo. A importância desses eventos na história mundial continua a ser estudada e analisada até hoje. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a origem da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser aprender mais sobre história mundial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo. Obrigado por assistir.